Mas aí o Espírito Santo chegou e falou no meu coração: você vai estar entre irmãos. Você vai estar entre pessoas que te viram crescer. Então, assim, não tem porquê a você ficar ansiosa, não tem porquê nós ficarmos, né, apreensivos diante, mesmo sendo uma enorme responsabilidade. Então, irmãos, nós estamos vivendo essa semana de oração, e nessa semana de oração é comum nós chegarmos diante do Senhor com muitos pedidos. Nós temos visto ali no grupo, né, da igreja, são tantos pedidos que nós temos: pedimos por saúde, por paz, pedimos por emprego, pedimos por restauração no casamento, pela conversão de um filho, e por alívio de uma dívida. E não tem nada de errado em pedir. Nós somos filhos de um Deus, né, que é o nosso Pai, e o nosso Pai, ele tem prazer em nos ouvir e nos conceder, né, bênçãos. Mas eu quero começar essa noite com uma pergunta simples: o que mais você quer receber de Deus? Quero que você guarde essa resposta no seu coração por alguns instantes, porque nós vamos abrir a palavra e vamos descobrir que existe algo ainda mais, né, importante, maior do que receber bênçãos da mão de Deus. É estar diante da própria face de Deus. Existe algo maior do que as respostas. É a presença de quem responde. Quando a presença de Jesus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês essa noite. Uma única verdade que cabe numa frase: só precisamos da presença de Deus. O texto que nós vamos refletir está em Lucas 10, versículo 38 a 42, muito conhecido. E Deus colocou no meu coração uma palavra simples, conhecida de todas, né, para que a gente possa conversar, né, refletir essa noite. Quem abriu, acompanhe comigo, mesmo sentado. Lucas 10, de 38 a 42, que é o texto de Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, vamos entender, né, o contexto dessa passagem. Jesus, ele estava ali a caminho de Jerusalém, e ele estava ali numa pequena aldeia, né, chamada Betânia, e ele é recebido por duas irmãs, Marta e Maria. Preciso que os irmãos vejam uma coisa com clareza, para que nós não entendamos mal essa história, e eu já ouvi várias vezes ser mal interpretada, né? As duas irmãs, elas amavam Jesus, eram duas discípulas do Senhor, as duas queriam recebê-lo bem. Não há aqui uma irmã boa e uma irmã má, né? Uma que estava muito ocupada com as coisas, mas que não amava Jesus. Não há aqui uma espiritual e a outra mundana. Há duas mulheres que amavam o Senhor e que reagiram de maneira diferente à sua presença. Marta se ocupou, abriu a casa, foi para a cozinha, começou a servir. E servir é muito bom, né? Quem não gosta de receber? Agora que nós estamos em alta aí das mesas postas, né? Mesmo que seja para o simples café da manhã, a gente está preparando a nossa mesa, colocando a nossa mesa posta para a família, para os amigos. Isso é maravilhoso, é muito bom. Maria se assentou,
sentou-se aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo. Reparem que o problema não foi o trabalho de Marta. Jesus não a repreende por servir. Em momento algum, Jesus repreende Marta por ela estar ali, naquela posição de servir. A dor do coração de Marta, ela aparece aí no versículo 40. Ela estava distraída com muito serviço. A palavra é forte. Ela estava sendo puxada para todos os lados, resolvendo todas as questões ali para receber Jesus da melhor maneira possível, Provavelmente era que estava recebendo as pessoas que estavam ali procurando por Jesus. Ela era ela quem estava ali coordenando tudo, muito ocupada para que aquele momento transcorresse da melhor maneira possível. E aí acontece uma coisa muito humana. Marta reclama. Ela chega e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixa servir sozinha? Olha a resposta que o Senhor deu a ela. Ele a chama pelo nome 2 vezes. Marta, Marta. Não é um tom de bronca, não é um tom de repreensão. Na verdade, ele a chama de maneira mansa, de maneira tranquila, de maneira cuidadosa, apenas a chamando para o cuidado, despertando ela daquele momento de correria e agitação. É o cuidado de quem quer resgatar. Então ele diz: Maria escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. A presença de Cristo era o maior tesouro daquela casa, e uma das irmãs quase o perdeu. Não pelo pecado, mas pela pressa. Dessa cena, nós tiramos 3 verdades que nós vamos refletir sobre elas. E a primeira é que a presença de Jesus vale mais do que a correria. E esse tema, irmãos, tocou muito ao meu coração, falou muito porque essa foi uma vivência minha. Eu fui aquela que passei a maior parte da vida no automático. Fui professora por mais de 27 anos, entrava numa escola, saía no outra, muitas vezes saía às 7 da manhã, quando os filhos estavam dormindo, e voltava às 11h30 da noite. E tive os filhos aos cuidados da minha mãe, que muitas vezes por babás. E hoje, eu trabalho no meu coração para que Deus me cure dessas feridas, porque todas as nossas atitudes têm consequências, E foi um tempo que a gente perde, um tempo que não tem como voltar atrás. Então, por isso, essa palavra me chama tanto a atenção. Marta, ela fazia coisas boas, ela preparava a casa, servia, organizava, tudo isso é serviço legítimo e Deus se agrada do serviço, mas o coração dela estava inquieto, ela estava ansiosa, agitada, dividida. E eu pergunto, quantas vezes nós somos Marta? Quantas vezes nós nos colocamos na posição de Marta? Vivemos correndo da casa para o trabalho, do trabalho para os problemas, dos problemas para os compromissos, resolvemos uma coisa e já pensamos na outra que ficou pendente, cumprimos horários, agenda, pagamos contas e sem perceber, tratamos a vida com Deus como mais um item da lista de tarefas. Isso é triste. Às vezes fazemos isso dentro da nossa própria igreja. Nós servimos na escala, organizamos o evento, cuidamos de tudo. E saímos daqui sem termos parado 1 minuto aos pés do Senhor, para que tudo saia, conforme o que a nossa ideia humana entende por perfeito. Percebam com cuidado, porque esse é o coração da mensagem. O problema de Marta não era o serviço, era deixar que o serviço ocupasse o lugar do Salvador. O bom, ele pode tomar lugar. O bom pode se tornar inimigo do melhor. As coisas boas que fazemos para Jesus nunca podem substituir o tempo que passamos com Jesus.
E o Senhor, Ele continua dizendo hoje, isso à igreja: vem primeiro para perto de mim, o resto eu ajudo você a carregar. Meus irmãos, nessa semana de oração, talvez Deus não esteja chamando você para fazer mais. Talvez Ele esteja chamando você para ficar mais tempo pertinho dEle. Há momentos na vida em que a decisão mais espiritual não é correr, é parar. Não é resolver, é ajoelhar. Não é falar, é ouvir. Quantas vezes nós falamos que queremos ouvir a voz de Deus, mas não paramos para ouvir? Fazemos muitas perguntas, mas não paramos para ouvir quando muitas vezes Deus já respondeu. E a resposta está ali do nosso lado. Se você chegou aqui cansado da correria, ouça, o convite dessa noite não é para trabalhar mais para Deus. É para descansar na presença do Senhor. E hoje, quando nós ouvimos ali o louvor, tudo casou. Qual foi? O que nós cantamos? Qual foi o primeiro hino? Preciso de Ti. É a única coisa que nós precisamos nessa vida, da presença do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E essa noite, nós vamos falar aqui, né, de 3 mulheres que escolheram a presença do Senhor. E que a presença do Senhor fez toda a diferença na vida delas. A primeira, Maria, irmã de Marta. Enquanto o mundo corria de um lado para o outro, Maria fez uma escolha simples. Sentou aos pés de Jesus, ouviu, aprendeu, adorou. E aos olhos de muitos, ela parecia estar perdendo tempo, parada, sem produzir nada. Mas foi frustrante. Mas foi justamente ela que o Senhor elogiou. Enquanto a agitação de Marta seria esquecida no dia seguinte, a escolha de Maria, diz Jesus, não lhe será tirada. O que se recebe na presença de Cristo é a única coisa que ninguém consegue roubar de você. A segunda mulher que nós vamos falar nessa noite é a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5. 12 anos de sofrimento, 12 anos gastando tudo que tinha com médicos e só piorando. Nada fazia com que a vida daquela mulher mudasse. 12 anos sendo tratada como impura, afastada do templo, afastada de pessoas, afastada de tudo. Um dia ela ouve falar de Jesus e pensa: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Ela se aproxima no meio da multidão e toca, e naquele instante, 12 anos de dor se encerram. Mas quero que os irmãos vejam uma coisa: não foi a multidão que a curou, não foi as vestes, mágicas ali com poder sobrenatural que a curou. Não foi um pano ali especial, foi a presença de Cristo, tocada pela fé, que restaurou a vida daquela mulher. E Jesus não a deixou ir embora escondida. Ele parou, procurou por ela e chamou-a de filha. Ela chegou como uma doente anônima e saiu como uma filha reconhecida. E a terceira mulher que optou pela presença do Senhor, por estar mais próximo do Senhor, foi Maria Madalena. A sociedade via naquela mulher uma mulher marcada pelo passado, uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. O mundo via o rótulo, uma mulher marcada pela sociedade. Mas Jesus viu alguém que seria restaurada, curada e enviada. E ela nunca mais se afastou. Ela seguiu Jesus, ela o serviu, ela permaneceu junto à cruz quando todos fugiram. E na manhã da ressurreição, foi ela que o Senhor ressuscitado apareceu primeiro. A mulher do passado marcada tornou-se a primeira testemunha da maior notícia da história. A presença de Jesus lhe devolveu dignidade, esperança e propósito. Meus irmãos, essas 3 mulheres, percebam que elas têm algo em comum. Nenhuma delas mudou porque era forte, nenhuma delas mudou porque era digna ou porque fez tudo certinho.
Elas mudaram porque estiveram na presença de Jesus. E é exatamente isso que nós precisamos nessa noite. Não precisamos apenas de resposta para os nossos problemas, nós precisamos de Cristo, porque a resposta pode aliviar a circunstância, mas é a presença que vai transformar a pessoa. Então, que nessa noite, a presença do Senhor Ele esteja conosco, esteja sobre nós. É exatamente disso que nós precisamos essa noite. Não precisamos apenas de respostas para os nossos problemas. Precisamos de Cristo, porque a resposta pode aliviar a circunstância, mas só a presença transforma a pessoa. E quando permanecemos na presença do Senhor, algo acontece dentro de nós. A presença que nos transforma também nos coloca em movimento. A presença de Jesus, ela nos prepara para servir. Alguém poderia entender errado essa mensagem, né? Então, o certo é você ficar parado, sentado ali, só ouvindo de Jesus, inerte, sem fazer nada. Não é isso. Reparem que Maria se sentou aos pés de Jesus, mas ela não ficou ali parada. Ela levantou para viver. A presença de Cristo nunca nos deixa acomodados. Ela nos enche e nos envia para aquilo que é da vontade do Senhor. Aliás, é o contrário do que nós pensamos. Marta, que vivia correndo, estava esgotada, parou aos pés de Jesus. Maria, que parou aos pés de Jesus, foi a que recebeu a força. O serviço que não nasce da presença cansa. O serviço que nasce da presença sustenta. Quem passa tempo com Jesus ama mais, perdoa mais, serve com alegria e não por obrigação. Suporta as lutas com esperança, não porque é mais forte, mas porque bebeu da fonte certa. E isso vale também para a nossa igreja. Uma igreja não é forte porque tem muitos programas. Uma igreja forte quando seus membros vivem na presença de Cristo. É dessa presença que nasce toda a obra verdadeira. Todo o resto, sem isso, é apenas atividade, barulho de cozinha, como o barulho de Marta. Por isso eu digo com toda sinceridade que a nossa maior necessidade como igreja não é recursos. Nós temos uma igreja repleta de recursos, de ferramentas e de recurso humano. Não é de mais eventos, nem de mais estratégias, como nós vemos aí no mundo. A nossa maior necessidade continua sendo a mesma de 2000 anos atrás, a presença de Jesus. Se Ele estiver conosco, teremos tudo o que de fato precisamos. Se Ele não estiver, nem todo o resto será suficiente. Eu já estou caminhando aqui para o final. Essa noite nós vimos 3 mulheres. Maria escolheu ouvir Jesus, a mulher do fluxo de sangue, aproximou-se de Jesus. E Maria Madalena permaneceu com Jesus. 3 histórias diferentes, 3 dores diferentes, mais uma só descoberta. A presença de Jesus muda tudo. Talvez você tenha chegado essa noite carregando um peso. Talvez a sua oração seja por um filho, por saúde, pela família, pelo trabalho. Pode entregar tudo para o Senhor nessa noite. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Mas acima de tudo, peça uma só coisa. Jesus, não permita que eu perca a alegria da tua presença. Porque quem tem presença de Cristo encontra paz no meio da luta, direção no meio da dúvida e esperança, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Nessa noite, eu quero convidar você para fazer uma oração comigo antes de eu passar a palavra ali para o pastor.